Olá, bom dia, garotada! Vamos aqui para nossa aula. Vamos buscar nossa aula de ciências naturais, ok? E aí, como vocês estão? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Está aqui a nossa aula de ciências naturais, calendários, né? Que é a última aula que a professora postou. A professora foi muito à frente, né? Nós tínhamos dado eclipse e em seguida era para ter sido calendários, bem? Então, mas hoje nós vamos atualizar aqui a nossa atividade, ok? Então, no livro 2, páginas 172 a 175. Para casa, página 175, questão 3 e 4. Então, bora lá. Vou realizar a leitura para vocês, tá bom? Aí eu vou passando só os slides para interagir com alguma situação que eu coloquei ali no slide, ok? Calendários. É um sistema oficial de medida e divisão do tempo. Os diferentes calendários surgiram da necessidade de o ser humano situar-se no tempo e de padronizar sua contagem. A maioria dos povos da antiguidade utilizava o ciclo da lua e o do sol para se guiar no tempo. Ainda hoje, existem cerca de 40 calendários em uso pelo mundo, organizados em 3 categorias: lunares, solares e lunisolares. Calendário. Você seria capaz de viver sem marcar o tempo? Como poderíamos agendar a data da prova sem os calendários? Como poderíamos nos programar para as férias? E como saberíamos a data do nosso aniversário ou mesmo a nossa idade sem um calendário? Então, você vê a importância que é o calendário. Queridos, aqui está sem ponto de interrogação, porque não está funcionando a tecla aqui no meu. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona, tá? E eu não coloquei a interrogação aqui. Desculpa. Então, vamos lá. Calendário. Calendário consiste em um conjunto de unidades de tempo, dias, meses, estações e ano, organizadas com o propósito de medir e registrar eventos ao longo de grandes períodos. Existem indícios que, mesmo em eras pré-históricas, alguns homens já se preocupavam em marcar o tempo. Na Europa, há 20 mil anos, caçadores escavavam pequenos orifícios e riscavam traços em pedaços de ossos e madeira, possivelmente contando os dias entre fases da lua. Deixa eu continuar lendo aqui. Então, qual a história do calendário? Há 5 mil anos, os sumérios, era uma civilização, os sumérios. Calendário dividido, eles dividiram o calendário deles em 12 meses e 30 dias. O dia em 12 períodos e cada um desses períodos em 30 partes. Há 4 mil anos, na Babilônia, havia um calendário com um ano de 12 meses lunares, que se alternavam em 29 a 30 dias, num total de 354 dias. Os egípcios, inicialmente, fizeram um calendário baseado em ciclos lunares. Quando Cabral chegou por aqui, encontrou os índios medindo o tempo pelos ciclos lunares. Ao mundo todo, temos cerca de 40 calendários em uso, porém esses tipos podem ser classificados em apenas 3 categorias, como fala aqui o nosso livro: solares, lunares e unisolares. Ok? Vamos para a nossa leitura. Calendário lunares. Os calendários lunares baseiam-se no movimento de revolução da Lua e têm sua origem nos povos nômades. O que
E revolução, movimento de revolução. Eu acho que eu já ouvi falar, já falei sobre isso, o movimento de translação, o movimento de revolução e o movimento de rotação. O que será o movimento de revolução? Vocês estão lembrados? Não era para ter esquecido? O movimento de revolução é o movimento que a Lua faz, ao mesmo tempo, ela gira em torno da Terra. Aí, e tem sua origem nos povos nômades. Uma lunação é o tempo transcorrido de uma lua nova a outra, e leva 29 a 30 dias. No calendário lunar, um ano possui 12 lunações, ou seja, 354 ou 355 dias, 11 dias a menos que no calendário solar. Os muçulmanos ortodoxos comemoram datas festivas e religiosas, como o Ano Novo Islâmico ou o mês do Ramadã, conforme esse calendário. Nômade, nós já sabemos que é nômade, né? Não? Vocês nem ler o significado. Vamos lá. Em cada dia de seu ciclo, a Lua aparece no céu em formato muito parecido com o dia anterior. Por que isso ocorre? É a mudança gradual das fases da Lua. O 29º dia é o último dia do ciclo. Assim como no primeiro dia, a Lua está em fase de Lua nova, reiniciando o ciclo. É o que estamos falando aqui no nosso texto. Aqui está todas as fases da Lua. Retirei do livro também. Calendários lunares. São aqueles que têm como base o movimento da Lua. Nesse tipo de calendário, não existe conexão com o movimento da Terra em torno do Sol. Um exemplo é o calendário islâmico, que tem uma sequência de meses baseada nas fases da Lua. O calendário lunar teve origem com os povos nômades. Segundo esse tipo de calendário, o dia começa no pôr do Sol, durante o ano. São contadas 12 lunações de 29 dias e 12 horas cada. No fim de um ano, temos 354 ou 355 dias. A diferença de 11 dias entre o calendário lunar e o solar é acertada com a inclusão de um mês extra no ano. Aqui eu representei a imagem com as fases da Lua de maio de 2020. Esse site aqui mostra direitinho toda a fase, a data, o horário, a distância, a constelação, onde elas se encontram. É bem interessante aqui esse site. Lá no final eu deixei a relação de vocês podem consultar, já colocar a fase da Lua mais 2020, você vai aparecer logo. Tá bem interessante mesmo. Vamos lá para o nosso calendário solares. Os calendários solares baseiam-se no movimento de translação da Terra. Eles têm origens nas populações agrícolas e marcam um ano de 365 dias e 6 horas, a cada movimento de translação da Terra. O calendário solar foi inicialmente criado pelos egípcios, que dividiam o ano em 12 meses, com 30 dias cada, mais 5 dias no final do ano. Os meses eram divididos em 3 estações denominadas inundação, inverno e verão. Esse calendário originou aquele que é usado hoje no Brasil e na maior parte do mundo, chamado de Gregoriano, nome que recebeu porque foi oficializado pelo Papa Gregório em 1582. O calendário Gregório é organizado em 12 meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Essa divisão dos meses tem sua orientação nas estações do ano. Por essa razão, não coincidem com as lunações, nem mesmo se iniciam sempre em lua nova. O calendário gregoriano considera o nascimento de Jesus como um marco inicial para a contagem dos anos.
No entanto, o uso global desse calendário não tem motivação religiosa. No período da Idade Média, a Europa era a maior exportadora de cultura. Por essa razão, convencionou-se usar o calendário adotado no Vaticano para facilitar o relacionamento entre as nações. Coloquei alguns pontos aqui, no nosso slide eu coloco sempre alguns pontos mais relevantes para que seja lido para vocês. Calendários solares são aqueles que têm como base o movimento da Terra em torno do Sol, que é o movimento de translação. Nesse tipo de calendário, os meses não têm conexão com o movimento da Lua. Um exemplo disso é o calendário cristão. Esse é o modelo que utilizamos no Ocidente. Ele surgiu graças às populações agrícolas e marca um dia a cada volta da Terra em torno de si própria, 24 horas, e marca um ano a cada volta da Terra ao redor do Sol, que é 365 dias. Aqui eu representei na imagem o calendário asteca, Pedra do Sol. O calendário gregoriano considera o nascimento de Jesus Cristo como marco inicial para a contagem dos anos. No entanto, o uso global desse calendário não tem motivação religiosa. Vamos continuar com a nossa leitura. Os calendários lunisolares. Os calendários lunisolares baseiam-se no movimento da revolução da Lua para marcar os meses, associado ao movimento de translação da Terra para marcar os anos. Por essa razão, são os calendários mais complexos, como exemplo, temos os calendários hebreu ou judaicos e chinês. Saiba mais. O Sol não surge no mesmo lugar todos os dias, mesmo que apareça no mesmo horário, em razão da inclinação do eixo da Terra, nosso planeta estará completando uma volta em torno do Sol no dia em que ele voltar ao mesmo lugar, 365 dias e 6 horas depois. Como sobram 6 horas a cada ano no ciclo solar, no calendário gregoriano, convencionou-se juntá-las até que torne um dia 24 horas. Isso acontece a cada 4 anos, no chamado ano bissexto, quando então o mês de fevereiro fica com 29 dias. Calendário lunisolares. Basicamente, é uma mistura entre os calendários lunar e solar. São aqueles que têm como base o movimento da Terra em torno do Sol e também o movimento da Lua em torno da Terra. Nesse calendário, os anos estão relacionados com o movimento da Terra em torno do Sol, a translação. E os meses têm relação com o movimento da Lua em torno da Terra. Um exemplo é o calendário hebreu. O ano bissexto. Qual a diferença entre os calendários solares e lunares? Na prática, as diferenças são bem pequenas e existem para que possamos ter um número inteiro de dias em cada mês. E cada 4 anos é necessária a adição de um dia extra para corrigir a imprecisão da contagem do tempo. Os anos que têm esse dia a mais são chamados de anos bissextos. O nosso exercício de aplicação. Letra A. Que fenômenos naturais permitem à humanidade marcar a passagem de um ano ou de uma volta completa da Terra em torno do Sol? Então, o que leva a isso? Que fenômenos naturais são esses? É a alternância das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, ou a passagem do Sol pelo mesmo ponto, no mesmo horário. B. Que movimento da Terra nos permite marcar o período de um dia? É o movimento de rotação. C. Por que se acrescenta um dia a mais a cada 4 anos no calendário gregoriano? Porque uma volta completa da Terra em torno do Sol leva 365 dias a mais 6 horas. A cada 4 anos, soma essas sobras e acrescenta-se um dia a mais no ano.
Se fosse a continha aqui, 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a 24. D. Qual é o tipo de calendário que adotamos no Brasil? Calendário gregoriano, que é um calendário solar. A tirinha. Leia a tirinha e responda ao que se pede. Deve nascer no dia 29 de fevereiro. Tum! Aí o menino começou a mexer na barriga da mulher lá. Escutou alguma coisa? Disse que nessa data nem pensar, que é aniversário todo ano e não no dia 4, de 4 em 4 anos. Bacana. O meu pai fazia aniversário, dia 29 de fevereiro. Por que o aniversário do bebê seria de 4 em 4 anos, se ele nascesse no dia 29 de fevereiro? Porque esse dia só entra no calendário de 4 em 4 anos, nos anos bissextos. Vamos lá recordar. Então, em que consiste? Vou refazer tudo novamente. O calendário consiste em um conjunto de unidade de tempo, dias, meses e estações do ano. São organizados com o propósito de quê? De medir, registrar eventos ao longo de grandes períodos. Existem indícios que, mesmo em eras pré-históricas, alguns homens já se preocupavam em marcar o tempo. Na Europa, há mais de 20 mil anos. Caçadores escavavam pequenos orifícios e riscavam traços em pedaços de ossos e madeiras, possivelmente contando os dias entre fases da lua. A história do calendário. Então, há cerca de 5 mil anos, os sumérios, eles dividiam o calendário em 12 meses e 30 dias, o dia em 12 períodos, e cada um desses períodos em 30 partes. Há 4 mil anos, na Babilônia, havia um calendário com um ano de 12 meses lunares, que se alternavam de 29 a 30 dias, no total de 354 dias. Os egípcios, inicialmente, fizeram um calendário baseado em ciclos lunares. Quando Cabral chegou por aqui, encontrou os nossos índios medindo o tempo pelos ciclos lunares. Então, no mundo todo, temos cerca de 40 calendários em uso. Porém, esses tipos podem ser classificados em apenas 3 categorias: solares, lunares e lunisolares. Vamos ver um pouco sobre a Lua. Em cada dia de seu ciclo, a Lua aparece no céu em um formato muito parecido com o do dia anterior. Por que isso ocorre? É mudança gradual das fases da Lua. O 29º é o último dia do ciclo. Assim, no primeiro dia, a Lua está em fase de Lua nova, reiniciando o ciclo. Calendário lunares são aqueles que têm como base o movimento da Lua. Nesse tipo de calendário não existe conexão com o movimento da Terra em torno do Sol. Um exemplo é o calendário islâmico, que tem uma sequência de meses baseada nas fases da Lua. O calendário lunar teve origem com os povos nômades. Segundo esse tipo de calendário, o dia começa no pôr do sol durante o ano. São contados 12 lunações de 29 dias e 12 horas cada. No fim de um ano, temos 354 ou 355 dias. A diferença de 11 dias entre o calendário lunar e o solar é acertada com a inclusão de um mês extra no ano. Calendários solares são aqueles que têm como base o movimento da Terra em torno do Sol, que é a translação. Nesse tipo de calendário, os meses não têm conexão com o movimento da Lua. Um exemplo disso é o calendário cristão. Esse é um modelo que utilizamos no Ocidente. Ele surgiu graças às populações agrícolas e marca um dia a cada volta da Terra, em torno de si própria, 24 horas. E marca um ano cada volta da Terra ao redor do Sol, que é 365 dias. Calendário gregoriano considera o nascimento de Jesus Cristo como o marco inicial para a contagem dos anos.
No entanto, o uso global desse calendário não tem motivação religiosa. Calendários lunisolares. Basicamente, é uma mistura entre os calendários lunar e solar. São aqueles que têm como base o movimento da Terra em torno do Sol e também o movimento da Lua em torno da Terra. Nesse calendário, os anos estão relacionados com o movimento da Terra em torno do Sol. E os meses têm relação com o movimento da Lua em torno da Terra. Um exemplo é o calendário hebreu. Ano bissexto. Qual a diferença entre os calendários solares e lunares? Na prática, as diferenças são bem pequenas e existem para que possamos ter um número inteiro de dias em cada mês. A cada 4 anos, é necessária a adição de um dia extra para corrigir a imprevisão na contagem do tempo. Os anos que têm esse dia a mais são chamados de anos bissextos. No nosso exercício de aplicação, eu só coloquei a resposta, tá bom? Então, para não ficar colando as páginas do livro, eu preferi colocar as respostas para que você fosse direto, ok? Então, aqui está a referência de que eu tirei esses dados, ok? E hoje, queridos, a nossa aula foi de ciências naturais, calendários, então requer mais leitura, tá, do que a explicação em si. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá, compreendido a leitura, né, para que possam fazer o exercício proposto. O exercício proposto é da página 175, questão 3 e 4, que fala sobre o calendário lunisolar, assinale a alternativa correta. Você vai verificar aí. É a letra A, os meses iniciam sempre com a lua nova? É a letra B, um ano dura 354 ou 355 dias? É a letra C, um ano dura 365 dias ou 366 dias? D, é um calendário universal por unir os ciclos lunar e solar? Ou é a letra E, é a categoria mais complexa de calendários por tentar unir os ciclos lunar e solar? 4. Pesquise quando será o próximo ano bissexto. Essa é a atividade de casa para vocês, ok? Qualquer dúvida, eu estou na videochamada, já sabe o horário, estou à disposição de vocês, ok? Beijo, até a próxima, amor.